pensamento a Jesus, que a todo instante jamais deixou de um segundo sequer de cuidar desse planeta, de fazer desenvolver nos nossos corações, em todos os nossos corações, as virtudes, a moral, a humildade, o amor, em especial. Mestre Jesus, sabemos, Senhor, que Tu podas agora a árvore da terra, mas que no futuro os frutos das dificuldades e da poda de hoje terão resultados promissores que muitos de nós não conseguem, por agora, enxergar. Mas nós, Senhor, confiamos em Ti, temos fé imensa na Tua sabedoria e no Teu amor por todos nós. Assim, Senhor, dirige-nos para que nós consigamos entender e, nesse momento da poda, Te auxiliar no melhor tratamento dessa árvore do Evangelho lançada no mundo. Em especial, pedimos pelas nossas companheiras Ana Cláudia e a sua mãe, Ana Lúcia, e os demais familiares. Que possa, Senhor, envolver a todos nas vibrações de saúde e de paz, harmonia e equilíbrio que cada um deles tem necessidade. A nossa querida irmã Ana Lúcia, que ela possa receber as tuas vibrações de saúde, de tranquilidade e de melhoria, se possível que ela volte ao nosso convívio. Assim, Senhor, abençoa-nos a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. E o Onde parou, gente? O cachorro daqui de casa está participando do Evangelho aqui. Ai, que bom. A daqui também. De vez em quando dá. Ai, que bonitinho. Ela dá o ar da graça. Parou aonde, diretora? Porque eu não assisti ontem. Hoje é o capítulo 2. Começando o tá. capítulo 2. Começar o 2. Tá. Todo mundo gravou os conhecimentos aí anteriores? Ai, não tive tempo nem... Ah, não deu para gravar, né, Malu? Você falou. Foi. Mas não tem importância. A gente vai ler depois. Eu não li. Ontem passei o dia inteiro enrolada. Do que vamos fazer uma revisão rápida. Do que trata o Evangelho, o prefácio do Evangelho? São convocando todos nós, né? Eu não lembro mais, mas convocando a todos nós para as verdades das vozes do céu, né? Abrir nossos sentimentos e conhecimentos, né? Isso aqui é provavelmente o momento em que o Espírito da Verdade deu a ordem, né? Deu o comando para que os espíritos viessem de uma forma organizada nos convidar ao divino concerto, né? É um episódio verdadeiro. Beleza, a introdução. O que vai tratar o Evangelho segundo o Espiritismo? Especificamente do ensino moral. Exclusivamente do ensino moral, é um livro para qualquer religião, certo? Ele não está organizado conforme os escritos dos evangelizadores, Mateus, Marcos, Lucas, João. Kardec quis grupar os ensinos morais de uma forma organizada, de forma que os primeiros assuntos servissem de base para os assuntos seguintes. Então, em qualquer dos evangelhos, qualquer dos 4, ele foi buscar primeiro todas as passagens em que Jesus falava que não veio destruir a lei e colocou isso no capítulo 1. Aí, independente de cronologia, ele viu todas as passagens dos 4 evangelhos em que Jesus dizia que o reino não é desse mundo. Todas não, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito grande. Mas algumas passagens que ele ia dizer sobre que o reino dele não era desse mundo, grupou todas, jogou no capítulo 2. E foi fazendo assim, entendeu como ele fez? Não foi um estudo lógico conforme os evangelistas. Beleza, qual é a autoridade da doutrina espírita?
É o ensino... Deixa eu ver. A reforma interna, eu acho. Não, é o ensino... Melhoramento. É o ensino que foi feito em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem um nome, peraí. Uniformidade, não. Como que é o nome? O ensino foi dado ao mesmo tempo por vários médiuns É a universalidade dos Isso. ensinos, né? Universalidade. Foi quando nós pedimos, certo? Personificação. Não. Nós que pedimos, dá um ensino aqui, dá um ensino ali. Não, espontaneamente terceira dado revelação. pelo Espírito. Espontaneamente. Uhum. Através dos médios que já se conheciam antes. Não se conheciam, nunca tinham se visto, nem iam se ver, né? Exato. E Allan Kardec tinha um contato com mais ou menos quantos centros espíritas? Quase Mais mil, de né? 1000. Quase, perto De né? 1000. Perto de 1000. Correto. Então, essa é a autoridade da doutrina espírita. Ensinos espontâneos, dados em toda parte, eles eram idênticos quanto ao conteúdo, pelo menos, mas muitas vezes idênticos no conteúdo e também na forma. Uma mensagem, às vezes, bastava traduzir literalmente de uma língua para outra, ia ser a mensagem idêntica, através de médiuns que nunca se conheceram, no ensino espontâneo. Beleza. Aí a gente vem para notícias históricas, aí lá eles explicam qual é o significado de várias palavras, porque hoje em dia esses significados de cada palavra perderam o sentido da época, né? E sem a compreensão do que significava a época, a gente não tem uma coleta adequada daquele ensino moral dado por Jesus, beleza? E a gente lembra que tinham os saduceus, os fariseus, os essênios, os terapeutas, né? De vários, mas todos originados de um mesmo grupo religioso, e alguns representavam os essênios e os terapeutas, um traço de mudança do judaísmo para o cristianismo. Beleza? Beleza. Os saduceus não. Os saduceus eram deístas, materialistas. Eles só acreditavam em Deus. Eles não acreditavam em mais nada. Não acreditavam que tinha ressurreição, como eles chamavam a reencarnação. Não acreditavam na existência de espíritos bons e maus. Não acreditavam na existência da vida futura. Mas os fariseus acreditavam em tudo isso. Os saduceus queriam só ler o texto literal. E os fariseus faziam tradição, quer dizer, eles iam oralmente ensinar o povo. E os saduceus distantes do povo. Beleza? Uhum. E depois a outra parte vem falar de Sócrates e Platão, que foram precursores do cristianismo, certo? Uhum. Só isso? Tem muita coisa a respeito de Platão, né? Que já acreditava na imortalidade, muita coisa, né? Sobre Platão. Então, eles não foram precursores só do cristianismo, foram também do quê? Não, do espiritismo. Do espiritismo, né? E lembra que muitas coisas que Sócrates falou meio que se assemelha à própria palavra do espírito Sâncio, que foi o mais alto que André Luiz já encontrou na peregrinação dele do outro lado. Lembra? Sim. Tá, beleza. Então, isso é a introdução do Evangelho. O capítulo 1 fala que não se veio, que Jesus não veio destruir a lei, e o Espiritismo também não veio destruir o cristianismo. É uma lei única em que apenas o Espiritismo dá uma aclarada para que a gente possa praticar a moral cristã, né? Que a gente vá tendenciando cada vez mais a prática da moral cristã em todos os atos da nossa vida. Então, Moisés é a aula número 1. Ele vem simplesmente lançar a semente de uma moral melhor. O Cristo vem trazer um ensino de amor e moral muito elevadas, mas não disse tudo, não que ele não soubesse, é que nós não tínhamos condições de aprender. E ele próprio envia depois o Espiritismo. E a primeira mensagem, digamos assim,
do capítulo 1 do Evangelho, aquela mensagem daquele espírito israelita, ele faz uma análise histórica da evolução moral na humanidade, né? Ele começa lá com Moisés, ensinando o sofrimento daquele povo, vinha com a finalidade de chamar a atenção de todo mundo para aquele povo que ensinava o monoteísmo, e ele vai falar, sim, então, da evolução da moral no mundo até o espiritismo, né? E depois, Fenelon vem nos dizer que nós devemos, cada um de nós, fazer, cumprir as nossas tarefas, né? As nossas tarefas no sentido moral. E depois tem uma mensagem de Erasto falando que Santo Agostinho é o maior pregador, é um dos maiores divulgadores do espiritismo, né? Ele saiu das dificuldades juvenis e desde lá sempre avançou, foi um grande, se tornou um dos pais da igreja, mas o progresso dele continua e ele está divulgando o espiritismo aonde ele é chamado. Beleza? Trabalhou no alicerce do espiritismo, né? Trabalhou no alicerce do espiritismo. Isso aí. Então vamos lá, agora meu reino não é deste mundo. Então imagina, Jesus já está meio que no final da vida dele, né? No cumprimento da tarefa dele. Ele vem com Pilatos, naquela Torre Antônia, lembra da Torre Antônia Romana? Uma torre gigantesca, com 4 pontos de observação gigantes, assim, como se a Amélia Rodrigues diz que fossem soldados... Peraí, João. Peraí. Você pode repetir o que você falou agora? Eu não entendi, não ouvi, não entendi, falhou aqui um pouco. Tá. Jesus já estava meio que no fim do cumprimento da tarefa dele, né? E ele é levado a Pilatos, naquela Torre Antônia. Lembra aquela Torre Antônia? Uma torre romana ao lado do templo judeu. É uma torre com 4 pilares, assim, ó, gigantescos. E de lá, os romanos ficavam observando a cidade. Certo. Né? De cima da torre, de cima dos 4 pilares da torre. Era uma obra magnífica. Sim. Aí vamos lá. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio, lembram? Eles têm muito desenvolvimento de arte, muito desenvolvimento científico, mas de moral não tem nenhum. Ele mora no palácio. É feito vir Jesus à sua presença. Jesus é forçado, é levado a ir lá. Perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Ué, mas o rei não era Herodes? Mas Pilatos estava meio que com medo de que ele se tornasse um rei revolucionário, sabe? Alguém que traria uma revolução que pudesse, digamos assim, de alguma forma retirar o poder dos fariseus que estavam no poder e também dos romanos. Responde Jesus: meu reino não é deste mundo. Meu Deus. Aí Pilatos deve ter pensado que esse cara deve ser louco, né? Como assim meu reino não é desse mundo? Só que Jesus fala de uma forma séria, de uma forma grave, a não ser que, eu não sei, mas de uma forma muito séria, de uma forma grave. Esse Pilatos prestou bastante atenção, ele viu ali a verdade, né? Se o meu reino, aí Jesus dá complemento. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido. Né? Combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Vai dar uma lida lá, os espíritos durante o combate, nas questões 541 a 548 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores participam de combate. Dá uma lida lá na questão 541 a 548. Dá uma lida no livro Nosso Lar, capítulo 41. Convocados à luta. Dá uma lida no capítulo 20 do livro Os Mensageiros.
defesa contra o mal. Eles têm que defender. Participam de um lado. Qual é o dos mensageiros? 20. E do nosso lar? 41. 41. Então, se o meu reino fosse aqui, os meus súditos teriam combatidos para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino, gostei dessa palavra aqui, ó. Ainda, né? Ainda não é aqui, mas será. É isso que quer dizer, né? É verdade. Disse-lhe então Pilato: logo tu és rei. Jesus lhe respondeu: tu dizes, quer dizer, tu já afirmas, tu já assegura, tu já proferes. Parece que você entendeu, você está repetindo. Sou rei. Aí ele afirma. Tem um ponto e vírgula, ele diz: sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Os gregos ensinavam os romanos a respeito da reencarnação. Lembra? A gente já estudou aqui. Se você fosse um espírito, uma pessoa encarnada que levou uma vida digna, você, depois do julgamento dos mortos, você ia para os Campos Elíseos, lembra? Sim. Se você fosse um espírito ruim, você ia para o Tártaro e depois ia reencarnar. Pilatos, ele é romano, e ele é da aristocracia romana. Então, eu não sei qual é o grau de crença dele a respeito de vida futura, porque Jesus diz aqui, né? Como é que é? Não nasci e não vim a este mundo. Aí, será que Pilatos pensou, de onde é que você veio, então? Que reino é esse? Onde fica? Que outro mundo é que você... Se ele crê na crença grega, que era ensinada porque os gregos foram escravos dos romanos, né? Ele teria aí um fundamento a mais. Então, vamos lá. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, em várias passagens, como a meta a que se destina a humanidade e como devendo constituir objeto. Devendo constituir objeto, ou seja, é uma coisa que você não pode tirar da cabeça. Das principais preocupações do homem na Terra. Mas é assim que as pessoas vivem? Não. Não. Preocupado com a vida após a morte? Não. Não. Né? Mas deveria, e será um dia. Todas as suas máximas, todos os ensinos de Jesus se reportam a esse grande princípio. Percebe porque o Allan Kardec põe esse assunto no capítulo 2? Porque o que acontece? Todas as máximas futuras que nós estudaremos aqui no Evangelho, que não estão organizadas, o Evangelho de Mateus, qual foi a cronologia, qual foi o de João, qual foi o de Lucas. Allan Kardec ele fez uma coisa mais útil para o dia a dia da nossa vida. Independente de onde estejam as passagens no Evangelho, ele as grupou conforme a natureza. Então, ele vai trazer aqui as passagens que falam da vida futura, né? Porque as outras, bem-aventurados os aflitos, vai estar lá no capítulo 5, porque eles serão consolados, bem-aventurados os que choram, né? É uma forma didática, né, João? Ele era muito capaz para isso. Né? Muito capaz. Então, ele está organizando os ensinos morais conforme ele vai botar no começo os princípios e as outras que se referem a essas que servem de base. Deu para entender? Uhum. Então, vamos lá. Porque todas as passagens, por exemplo, você tem que entender a respeito da vida futura, porque senão todas as demais passagens, todas as máximas que têm por base a vida futura,
você não vai entender direito. Para você vai ficar alguma coisa meio mística, meio solta no ar, sem entender a coisa. Então, ele põe a passagem da vida futura logo no capítulo 2. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris, esses preceitos de moral. Deu para entender? Uhum. É curioso que a gente fica pensando como será que Pilatos reagiu, qual seria a crença. Dá uma curiosidade em saber, né? A gente não sabe. Mas ele fala, né? Jesus diz para ele, tu já falas, tu já dizes, tu asseguras. A gente não sabe qual é a crença dele. Se fosse um romano de baixa categoria, muito provavelmente já acreditava na reencarnação. Se alguém da aristocracia, vai lutar meio contra, mas alguns assim. Esse dogma pode ser considerado, portanto, um dogma. A vida futura, né? A vida futura. Como ponto central. Olha. Do Cristo. Deve entender? Todas as outras coisas que ele falar, todos os outros ensinos que ele der, tem por ponto-chave, o ponto central, a vida futura. Razão pela qual está colocado esse dogma num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo. O dogma da vida futura deve ser o alvo de todos os homens. Mas essas coisas que eu falei antes, que é o que ele repetiu, que ele falou aqui, é o que ele falou lá na introdução, né? É o que ele falou na introdução. Aqui ele está mostrando aquilo que ele já tinha dito na introdução, de uma forma detalhada para o dogma da vida futura. Só ele pode justificar, só o dogma da vida futura pode justificar anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Né? Beleza? Beleza. Porque o mundo está assim como está, porque algumas pessoas vêm com alguns problemas físicos ou psicológicos. Ora, é justo isso, que Deus faça isso? Você só entende e vê a justiça divina nisso. Você só observa as anomalias da vida atual com clareza se você crê na existência da vida futura, porque senão você não acredita. Você fica sem entender. Você acha injusto, né? E Deus é justo, né? Tanto é justo que você é que se fez daquela forma. Se você tem aquele problema, é você que conquistou aquilo ali. Ou seja, conquistou aquele problema por desordens da sua vida. Deus não fez nada. Deus é pai, é bom. Só que ele é justo. Sim. E isso é com relação à causa, né? Exato. E com relação à vida futura, se a pessoa não acredita, né, nessa possibilidade, ela fica desesperada, fica em pânico, porque ela então, vai digamos, estar sofrendo e sem condição de ter um mundo melhor, onde ela vai reparar, vai poder... Exato. Então, todos nós temos os nossos problemas de saúde, todos nós temos nossos problemas familiares. Bom, aí, quem não acredita nisso, sofre a mais do que deve, como disse a Deise. E disse a Malu que a causa disso está em vida anterior. Mas vamos acrescentar uma João, coisa. Isso daí tem lá no capítulo 5, né? O bem e mal sofrer, o mal e o remédio, né? A felicidade não é deste mundo. Quer dizer, ali no capítulo 5 está bem colocado, né? Então, quem crê na vida futura passa o sofrimento atual de forma mais serena. Quem não crê, sofre mais. Agora, e com relação à finalidade? Ninguém falou disso. Finalidade, acho que é do melhoramento do espírito, né? Exato. Ele sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo com os seus próprios erros,
né? E tendo a oportunidade de novas vidas. Exato, muito bom. Porque a Porque gente tá não tem que aí, ficar olhando, a se gente não tem você que ficar não olhando age para o assim, né? futuro. Exatamente. A gente tem que olhar para o futuro. Então, essa crença de que no futuro estaremos melhor, como já põe a Angelita, já no momento atual, dá uma certa serenidade à alma. Porque a Então, gente João, sabe que a finalidade é justamente tirar não só o próprio problema em si, como também a causa dele. João, e a gente fica triste quando você vê, não sei vocês, mas a gente vê muito, entra muito em contato com gente que está sofrendo doenças graves, e a pessoa está perdendo a prova, está perdendo a oportunidade de ter a vida futura mais leve, mas feliz porque ela não acredita em nada disso, ela não sabe. Ela vem de outra religião, então ela fica blasfemando o tempo todo, questionando por que Deus, que ela está passando aquilo. Murmura, né? Fica murmurando o tempo inteiro. É complicado. Prolonga o prazo de dor. Então, vamos lá. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. E até hoje, né? Sim. E até hoje tem muita gente com ideia imprecisa da vida futura. Não, eu vou ficar dormindo. Não, eu vou para o céu, para o limbo, ou vou para o inferno. Foi uma coisa quase meio mitológica, um pouco mitológica. Acreditavam nos anjos, considerando-os como os seres privilegiados da criação. E não é assim que muita gente ainda crê? Sim, muita. Muitas, mas a gente sabe que não. O homem se tornará anjo. Vai falar isso por aí. Se você tiver 80 anos, vão querer te botar. Sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos. Vamos seguir a lei de Deus, né? Principalmente os saduceus, que aqui, em vida, a gente já recebe uma televisão de 50 polegadas, uma Ferrari em vez de um Fusquinha. O que a gente consegue mais? A supremacia de uma nação e a vitória contra os seus inimigos. Percebe? Vamos observar a lei divina, porque aí o Brasil vai se tornar uma nação mais próxima financeiramente que o próprio Estados Unidos e a China juntos. Era nisso que eles acreditavam. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência às leis. Percebe? Vocês não estão observando o sábado, por isso que a gente se tornou escravo aqui dos babilônios, por isso que os assírios invadiram a Samaria, por isso que nós ficamos escravizados no Egito. Deu para entender como é que eles acreditavam? Deu um terremoto, dá uma seca de 5 anos, e isso é desobediência da lei, isso é castigo oriundo da desobediência da lei. Era nisso que eles acreditavam. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas dificuldades do mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar ao povo que existe outro mundo. Percebe? No qual a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Beleza? Beleza. Então, todas as colônias espirituais superiores são promessas, né, para as pessoas boas, para as pessoas que buscam praticar o bem, né? E a gente sabe que tem que fazer isso de forma incessante, né? Mesmo a mansão Paz está numa região infernal tal que não chega nem luz do sol. É melhor estar lá dentro que estar do lado de fora. Certo? Com certeza. Certo.
E nas sucessivas colônias, é melhor estar em nosso lar do que estar na Mansão Paz, né? É melhor Sim. estar em Alvorada Nova do que estar no nosso lar. E assim vai. Naquelas diferentes esferas, né? Ah, eu não quero ficar na parte do umbral, não. Mesmo que foi nosso lar, mas tem um sol, tem um coração azul todo dia que as pessoas oram, umas fibras. Eu já estou querendo ficar lá com Osíris, não é? Osíris? A casa dele, eu já quero ficar naquela ali. Eu tô mirando ali também, hein? Estou limpando lá, Dorzil. Orzil, né? Orzil. Ajudar na limpeza, né, Malu? Também estou com essa ideia de ir lá na Mansão Paz, lá, dar uma ajuda. Não, já quero ficar lá na casa do Orzil. Tá bom. Um puxadinho lá em nosso lar, ficar tudo num puxadinho lá no nosso lar. Naquela perto, assim, da divisa do umbral com o nosso lar ali. A Deise já está almejando mais do que nós, hein? Esse mundo é o seu reino, né? Esse mundo onde nós teremos recompensa é o seu reino. Lá se encontra em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, né? Sim. Jesus vai para uma esfera que a gente não tem condição de ir. Certa comparação, como faz Emmanuel, eu não lembro qual é o prefácio da obra, se a gente vai para uma região muito, muito alta, a gente é como um macaco colocado dentro de uma casa. Como é que o macaco vai usar o fogão, o liquidificador, a churrasqueira e a tomada de luz? Percebe? A gente vai para um lugar muito, muito alto, a gente vai ser alguém muitíssimo isolado, não faz sentido. Não faz sentido. A gente ia ser inútil lá, só ia dar trabalho. João, eu acho que a gente não tem nem constituição do perispírito para chegar, né? Não tem. Eu acho que é os mensageiros, né, João? Eu não lembro qual livro é. Jesus, porém, conformando, dando conformidade ao seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam, né, essa luz completa. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Ora, até próprio fogão ele não tinha como explicar, né? Não, no futuro o fogão vai ser de aço. O que é aço? Imagina lá da vida futura. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura. Mas a ideia que muitos, não pouco, muitos fazem dela é ainda uma ideia vaga, é uma ideia incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Por exemplo, pega alguém de outra religião. Eu estou tentando fazer o bem diariamente porque eu quero ir para o céu. Beleza, o que você vai fazer lá? Eu não sei, acho que eu vou ficar deitado e ouvir o hino dos anjos. Descansar. É isso? João. João, é muito sério isso, né? Eu lembro aqui do meu pai, que eu já comentei com você, eu acho que todo mundo já ouviu. Ele acreditava piamente, ele era um homem inteligente, sabe? Um homem que lia muito, tudo quando é tipo de obras, mas católico, apostólico, romano. Então, ele dizia piamente que a gente ia ficar dormindo, esperando o juízo final. Eu falei, pai, isso não tem o menor sentido. Isso é alegórico, uma coisa dessa. Pois quando ele desencarnou, com 7 dias, ele veio me procurar. Isso eu tenho certeza absoluta, porque ele sabia que a minha crença era outra. Uhum. E ele dizia para mim, assim, eu estava naquele sono, logo depois do almoço, assim, que entrando no cochilo, né? E ele disse assim, desesperado, não sei lá de onde, eu ouvi, né? Como se fosse no meu ouvido. Deise, está escuro aqui, me socorre. Aquilo disparou meu coração, eu levantei e comecei
pedir a Deus, né, para que ele saísse daquele lugar, que Deus tivesse misericórdia, e orei bastante. Foi resolvido, porque depois eu encontrei ele num lugar bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é crença de milhares de pessoas. Não é pouca gente. E é uma alegoria tão infantil que eu não sei como que a pessoa pode acreditar numa coisa dessa. Mas tem muito, quando você vai em mesa mediúnica, tudo, que você vem espíritos dizendo que eles estão deitados esperando o juiz, estão dormindo, estão lá no caixão. Tem uns que estão no caixão, viram o corpo decompor e estão lá esperando a vida futura. Vêm os anjos tocar as trombetas. Trombetas, era assim que meu pai falava. Mas eu já vi isso na mesa mediúnica. Tem espíritas que Tem falam também no livro do que Mensageiro. isso, mas na hora da morte... Campo da Paz, né, João? Campos da Paz tem 1980 espíritos dormindo. Lembram? Lembro. Realizando prece. O remédio é controlado para aqueles que podem melhorar. E com uma frequência assim, melhora 1 ou 2, acordam 1 ou 2 por dia e ainda não acorda bem, porque está meio que alucinado. Lembra? Lembro. Porque tem uns que nem recebem a oração, né? Não conseguem ouvir a oração. Né? Os pensamentos, e aí ele sai correndo para a colônia, imaginando cenas dos seus próprios raciocínios, totalmente fora da realidade. Alguém ia falar aí? Não, eu falei que tem uns que lá que estão né, dormindo que não conseguem receber nem oração, né? Diz no livro assim. Verdade. Faz pouco resultado. Então, todo cristão crê na vida futura. Mas, basicamente, todos eles, ele põe aqui muitos deles, tem uma ideia vaga, incompleta. Por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para o grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Que crença é essa? Em que, tem aí uma ideia aí sobre a vida futura, mas eu não sei. Na verdade, ninguém nem pensa nisso, João. A maioria não pensa, né? Se preocupa. Não. E tem muito que não pensa e não quer pensar. Se você tenta falar alguma coisa, eles não aceitam. Não estou interessado. O negócio é viver esse aquilo. E tem outros que questionam tudo, parece assim, tipo, querendo achar uma resposta apenas para aquela ideia, não escutam o resto, não prestam atenção. Na verdade, não valorizam isso aqui, né? O negócio Para entender isso, tem que entender que parte do que está acontecendo é culpa da gente mesmo, né? E a gente não quer ter essa culpa de nada. O orgulho não deixa ver o quanto que a gente ainda é fazer, né? Somos responsáveis. Agora, a finalidade vai ser boa, né? O fim vai ser bom. O fruto ainda não veio. Então, vamos lá. O Espiritismo veio completar. Não estão com uma crença falsa em diversos pontos, acredita, mas não tem uma ideia completa, uma ideia vaga. O Espiritismo veio completar. Nesse ponto, como em vários outros pontos, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender essa verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, não é mais uma hipótese. Torna-se uma realidade, mas uma realidade material. Demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem, né, essa realidade, em todas as suas faces. Onde você está aí, meu amigo? Como é que é aí? Aí vem outro melhorzinho. Como é que está aí? Qual é a face aí do mundo? Mostra aí a face que você está observando. Vem o mais alto aí. E eles descrevem em todas as suas faces e em todas as suas peripécias, em todos os casos meio
meio diferentes, né, que servem de ensino. De sorte que não somente a dúvida não é mais possível, a dúvida, como a inteligência mais simples é capaz de imaginá-la, essa realidade material demonstrada por fato. Imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Beleza? Uhum. Aí lá, como é o Japão? Eu nunca fui no Japão. Ah, mas o Japão é assim, tem um monte assim e tal, vai descrevendo as coisas. Então, do mundo espiritual, até a inteligência mais simples pode imaginar como é lá, pela descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram são tão racionais, essas descrições, essas condições, que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo, e que ela representa, essas descrições, realmente a justiça de Deus. Beleza? Beleza. Aí a gente pega lá as descrições do nosso lar, vem narrar detalhes, vem narrar como são as flores, como são as casas, o que tem dentro das casas, né? Uhum. Aí vem narrado os livros mensageiros, como é que a região inferior lá passou por locais inferiores, como é aquele local inferior. Aí fala do relevo, fala do clima, fala que não chega o sol, fala do vento, fala das trilhas. Aí não tem como ser de outro modo. Isso que ele está narrando é verdade. É tão rico em detalhes que não tem como ser de outro jeito. O reino, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é ainda deste mundo. Todos compreendem isso. Mas também a terra não terá também na terra não terá Jesus uma realeza? Terá, né? Primeiro, porque a terra está deixando de ser prova e expiações para ser regeneração, né? Pela dor e pela prática do bem. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, transitório, né? Aí a gente vê lá os imperadores romanos, Júlio César, depois Tibério, aí vai, todos aqueles, né? Nero, Cômodo. Nem sempre a realeza implica o exercício de um poder no tempo. Esse poder, ele é dado por consenso unânime aos que, pelo seu gênio, pelo seu intelecto, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o século e influindo sobre o progresso da humanidade, né? Então, não é o conceito de um exercício de um poder temporário real. A rainha da Inglaterra, daqui a pouco ela vai falecer, vai se tornar rei, o filho dela, depois o neto. Não, nem sempre. Às vezes a pessoa foi tão inteligente que, por unanimidade, a gente a coloca num degrau elevado. Alguém que dominou o século, alguém que auxiliou o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, o rei ou o príncipe dos artistas, o rei ou o príncipe dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza não nasce lá do sangue, né? Nasce do mérito pessoal, consagrada, em regra, pela posteridade. Mais ou menos, as pessoas que vivem no tempo daquela pessoa não a consagram, mas as gerações futuras consagram aquela pessoa pelo que ela fez. Não revela, muitas vezes, essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior que a conferida pela coroa real? Sim ou não? Sim. Sim. A primeira é imperecível. Ou seja, nossa, essa pessoa fez esse benefício para a humanidade.
E isso nunca vai ser retirado. Enquanto que a outra, a coroa real, é um joguete, é um brinquedo das vicissitudes, né? Das eventualidades, das mudanças, dos acasos, né? É um objeto, a coroa real, real mesmo, a de ouro e prata, lá, é um objeto que passa de mão. Aquela imperecível, pelo mérito pessoal, é sempre abençoada pelas gerações futuras. Ao passo que a outra, muitas vezes, ela é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo, após a morte. Deu para entender isso, gente? Uhum. Por exemplo, a penicilina foi útil entre nós? Sim. Sim. Continua sendo? Continua. Mas a pessoa já morreu. Não importa. Isso que ela leva não é moral, né? Tendo validade. Né? As pessoas que desenvolveram os estudos de ciência, em todas as ciências, muitas já faleceram. Mas o benefício que ela trouxe para a humanidade permanece. Permanece. Sob esse aspecto... Edison, né? Hã? Thomas Edison, né? Estamos Já... aqui com as lâmpadas. Então... Estamos aqui com as lâmpadas ligadas. Né? Exatamente. Permitindo uma leitura a qualquer hora do dia, permitindo trabalhos à noite, permitindo salvar vidas à noite, Exato. diminuindo a criminalidade no mundo. E ele já morreu, mas o benefício continua. E aí depois alguém, com a invenção dele, inventa uma outra coisa com base na própria invenção dele. Então, digamos assim, o que ele trouxe de benefício à humanidade nunca morrerá. Nunca morrerá. Uhum. Aí alguém inventou hoje a lâmpada de LED, mas teve que ter incandescente para que chegasse na de LED. Percebe? Então, o benefício que ele tem é imorredouro. Ora, então a gente pode concluir que qualquer ato bom que façamos é imorredouro. Porque a gente faz um ato bom para uma pessoa, aquela pessoa se levanta de uma dificuldade e ela vai auxiliar outras, e essas outras, mais outras. Então, o benefício que fazemos, ele jamais morrerá. E um dia, o benefício de um atingirá a humanidade inteira. Deu para entender? Porque a gente se dá as mãos. Verdade. Os homens se dão as mãos no presente e no passado. Os que fizeram, hoje coletamos os frutos. O que hoje fazemos para alguém, num determinado prazo, toda a humanidade se beneficia daquele ato que fizemos. Esses benefícios jamais morrerão. Então, a lei da sociedade é uma coisa seríssima, é uma coisa muito útil, muito útil. Alguém pegou, um outro exemplo, alguém esteve doente, caído no mato perto do porto de Jope. O bandido que ia matá-lo não mata. E o leva para um tal de Efraim. E esse Efraim põe Estevão na carroça e leva para Jerusalém. Lembram disso? Quem é esse Efraim? Quem é esse Efraim? Sei lá. Mas esse benefício que ele fez só de levar Estevão numa carruagem para uma carroça, abençoou a humanidade inteira. Porque sem Estevão não teria o apóstolo Paulo. Porque Paulo, a pessoa que mais Paulo admirava era Estevão. Ele quis ser o que Estevão já era. E ele só trabalhou tanto pela humanidade, o apóstolo Paulo, porque ele se mirava em Estevão. Mas só permaneceu vivo porque um tal de Efraim, que ninguém conhece, pegou uma carroça e transportou ele de Jope para Jerusalém. Quem é esse Efraim? Não sei. Mas esse Efraim fez benefício à humanidade inteira. Percebe a coisa? Como é que a gente se dá as mãos? Isso mesmo. Então, por isso que Kardec diz aqui que nunca vai morrer essa coroa meritória pelos bons atos praticados. Sob esse aspecto, aí acabou. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os potentados, todos os soberanos, todos os príncipes.
da Terra? É. Muito mais, né? Muito mais. Porque todo mundo está seguindo ele. Sim. Né? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo, por enquanto. Por enquanto, né? Vamos parar aí, né, gente? É verdade. Passa rápido, né? Passa. Coisas boas passam rápido. Né? Já acabou. Poxa. É, né? Legal, Stefânia? Oi? Joia aí, Stefânia? Tudo tranquilo. Sozinha aqui no apartamento, meus pacientes foram para a chácara, refrescar a cabeça lá na chácara, estou sozinha aqui, tranquila, orando, meditando, lendo. Vai fazer agora aí o arroz, o feijão e o frango, Stefânia, que você vai fazer? Não, agora que eu estou sozinha, é uma qualidade de comida e uma salada. Antes é 3, 4, agora eu estou sozinha, eu reduzo tudo. Tá certo. Não, agora sem comilança não, já estou gorda demais. Chega. Ninguém é magro à toa. É quando é magro, Nossa, porque sim. come um pouquinho. Estou engordando nesse negócio. Lembra que eu estou com o pé machucado? Não posso nem correr. Assim, Ô, João, uma você parede para outra. operou? Não, o dá seu não, pé? né? Não, agora não é hora, né? Não é a hora. Gente, a Ana foi fazer consulta com a mãe, é isso? Foi. Foi. Ah, tá. Ressonância, né? Ressonância. Vou passar a andar de uma parede para outra aqui. Comeu. Mas tá doendo o seu pé, João? Quando eu me movimento, dói, mesmo andando. Meu Deus. Vai ter que aguentar, né, João? Até a hora de poder ver o que vai fazer, né? Só tem a operação, é a única solução. Quem faz a prece? Quem faz a prece? Quem vai fazer a prece hoje? Faz, Rosângela. Vai, Malu, vai, Malu. Eu pensei em Malu também. Faz então, tempo. pronto. Então, vou. Então, 2 ganharam. Ainda mais tudo Daisy, né? A força é maior. Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento sublime em que estudamos o teu Evangelho, ó Pai. Senhor, orienta-nos sempre para que sigamos o teu caminho e tenhamos sempre a tua luz a nos conduzir na imensidão deste planeta. Pai, olha por os nossos amigos que não puderam hoje estar conosco. Olha pela nossa irmã Ana Lúcia, que precisa, ó Pai, de muita saúde. Abençoa ela, Senhor, com abundância. E olha também, ó Pai, pelo nosso orientador aqui, João, que também tem as suas dores. Cuida dele, Senhor, e que ele continue a nos conduzir nesse estudo, ó Pai. Assim sendo, Senhor, pedimos que permaneça conosco em nossas residências, que cuide de todo o planeta, que está tão sofrido. Sabemos que passamos por uma regeneração. Estamos indo para ela, ó Pai. Que possamos ter mais fé e tranquilidade na condução dos problemas existentes. Fica conosco, ó Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. Tchau, gente.
Tchau, gente. Tchau. Feliz dia para todos.